Olá, pessoal. Espero que estejam todos bem assistindo a gente. Estamos aqui hoje com o Pedro. Bem-vindo, Pedro. Muito obrigado, prazer estar Pedro aqui. Henrique. Estamos aqui também com a Fabiana. Olá, boa Bem-vinda. tarde, obrigada. Bom, meu nome é Plínio, para quem não me conhece. Eu leciono a disciplina de inglês aqui no Colégio da BR e também trabalho com College Counseling. E já tem um tempo que eu queria realizar um evento que possibilitasse os nossos alunos e demais interessados a terem um insight, uma perspectiva mais realista, digamos assim, de como seria essa experiência de estudar no exterior. Então, felizmente, né, graças à disponibilidade dos nossos convidados, eles estão aqui hoje para falar um pouquinho mais sobre essa experiência que eles tiveram, certo? Pedro, vamos começar com você. Certo. Pode contar um pouquinho mais para a gente como que foi essa Claro. experiência, onde que você estudou, o que você estudou no primeiro momento? Então, eu sou formado em matemática, matemática pura, pela Universidade da Califórnia, em Los Angeles, UCLA. Além de matemática, eu fiz um minor em filosofia, né? É como se fosse um diploma compacto. Cheguei a começar um mestrado na Universidade de Bonn, na Alemanha. Acabei abandonando o mestrado, decidi mudar de área. Atualmente moro no Rio de Janeiro, faço mestrado em matemática aplicada na FGV. Que legal. Porque uma preocupação minha é justamente mostrar, principalmente para os alunos mais jovens, como que é a realidade, né? Um relato real de uma pessoa que viveu essa experiência. Porque hoje em dia, com as redes sociais, TikTok, Instagram e demais, tem pessoas comentando sobre isso, mas e as pessoas que viveram isso na prática, né? Como que foi? E você, Fabiana? Conta pra gente o que você estudou. Bom, vamos lá. Eu sou médica, eu fiz medicina na Unifesp há bastante tempo atrás. E confesso que na faculdade eu não pretendia sair do país, nunca tinha pensado nisso, achava que não precisava. E depois eu fui me especializar em pediatria e foi quando eu tive a oportunidade de sair e fazer parte da minha residência fora. E a opção que me foi dada foi nos Estados Unidos, no Miami Children's Hospital, que era um dos hospitais de referência na época de neuropediatria, então campos muito específicos, mas para fazer uma especialidade específica que era medicina hospitalar, pediatria hospitalar, que estava começando ainda. Então eu achei que era uma oportunidade que eu não podia deixar de passar. E acho que foi uma das melhores decisões que eu tomei, foi a de ter ido. Ah, que bom. Que legal. E você pode citar pra gente, você disse que foi uma das melhores decisões, né? Que você poderia ter tomado, assim, por alto. Quais são os principais pontos que fazem que você tenha essa visão hoje da sua experiência? Eu acho que a primeira coisa é o quanto abre a sua cabeça e o quanto te prepara para o mundo. Então, hoje a gente vive um mundo super global, mas há 30 anos atrás não era tanto assim. A gente ainda tinha internet começando, então para quem está pensando em ir hoje isso parece absurdo, né? Mas era verdade naquela época. E sair do Brasil, conhecer outra cultura, entender que você está bem preparado, mesmo tendo saído do Brasil, então que você não deixa nada a desejar. Eu valorizei muito a minha faculdade, a minha formação, e entendi que a gente tem um lugar forte no mundo, tem voz, está bem preparado, e pude me conectar com vários tipos de pensamentos, de culturas. Os Estados Unidos, eles recebem muitos estrangeiros, então você está conversando com um americano, mas você está conversando com um indiano, você está conversando com pessoas de outros países da Europa ou eventualmente da América Latina. Então te abre um leque também cultural muito importante e te prepara para a vida. Que legal. Eu estava até comentando com o Pedro, ele falando que ele fez 2 majors, matemática e filosofia, e eu fiz letras e eu fiz história também. E como uma pessoa tipicamente das ciências humanas, eu confesso que antes de eu ter a primeira oportunidade de conhecer os Estados Unidos, eu tinha uma visão um pouco estereotipada, numa perspectiva política. E quando eu, de fato, estive lá, essa foi uma das minhas grandes surpresas. Eles são muito educados, eles te tratam muito bem. Minha experiência foi na Califórnia também, mas eu só passei um tempo lá.
eu senti deles um esforço muito grande em fazer com que você se sinta bem recebido, né? Um esforço de cooperar. Você percebeu da mesma forma lá na Sim, Califórnia sim. também? No ambiente acadêmico, assim, de universidade, eu me senti super bem-vindo. Eles fazem questão de que você se sinta confortável, né? Eles mostram muito bem, assim, que eles querem você ali, né? Você passou por um processo, eles te selecionaram e eles querem ser receptivos. Então tinha uma baita ajuda, assim, tinha um departamento da faculdade que era só para ajudar alunos internacionais com qualquer questão que eles tivessem. Então, super, super receptivo, assim. E Los Angeles era uma cidade, né, uma cidade muito grande, muito diversa, né? Tem muitos estrangeiros, muita gente de fora, então eles estão acostumados aí a ser receptivos mesmo. Então, Uma cidade cosmopolita. cosmopolita, assim. Então, tive Que uma legal. experiência muito boa. Então, de uma forma geral, você também avalia a sua experiência com a Fabiana, uma experiência positiva. Sim, sim. Foi ótimo, assim. Nada deixou a desejar. Legal. Você estudou em Miami? Eu estudei em Miami, mas eu não falo espanhol. Mas eu estudei em Miami. Legal. E você fez em Miami uma especialização. Isso, eu fiz o meu R3, então, dentro da pediatria, a gente tinha um terceiro ano opcional. Minha faculdade, a Unifesp, tinha parceria na época com o Miami Children's Hospital. Então, eu prestei o processo e fui aprovada para ir fazer o R3 lá. Então, a gente ficou uma parte da formação da gente lá. E é um pouco do que você falou, né? Nós somos acolhidos, você entra no ambiente, e o ambiente deles é um pouco diferente do que eu via dentro da faculdade, e acho que até influenciei minha filha mais velha hoje faz faculdade lá nos Estados Unidos, Legal. e é a mesma relação que eu senti. Eles trazem o aluno, trazem a família para dentro da universidade, eles querem você lá dentro e eles ocupam teu tempo lá dentro, para que você viva a experiência, mas para que eles também possam, entre aspas, tirar o melhor de você e que você tire o melhor deles. Então, realmente você consegue conectar toda a tua vida ali no entorno do ambiente de ensino. Que legal. Bom, que bom que as experiências foram positivas, é legal ouvir isso. E em relação a um planejamento, porque quando a gente toma essas decisões, ou no caso de vocês eram bem jovens. Então, eu queria saber um pouquinho mais sobre uma racionalização, esse processo de elaborar uma decisão que é major, né? Uma coisa assim muito significativa, que é fazer uma graduação em outro país. No seu caso, Pedro, você foi direto do ensino médio, você passou um período sabático, né? Você comentou comigo. Uhum. Você pode falar um pouquinho mais como Sim. que foi esse processo? Então, no primeiro ano do ensino médio, um amigo meu mostrou uma notícia, assim, de um estudante brasileiro que tinha passado nessas universidades. E aí... Só uma breve interrupção, desculpa. O Pedro foi aluno do colégio da BR. Eu esqueci de comentar. Estudei aqui de 2014 a 2016, o ensino médio todo fiz aqui no colégio. Legal. Mas aí no primeiro ano eu morava num pensionato aqui perto. E aí um amigo meu me mostrou essa notícia. E aí... De uma bolsa? Do que era a notícia mesmo? A notícia era de que um aluno brasileiro, nascido e crescido no Brasil, que fez todas as etapas aqui, ensino fundamental, ensino médio, tinha passado em universidades americanas. Né? E aí, enfim, eu nem sabia que isso era uma possibilidade, né? Então, fiquei sabendo aí, fui atrás, fui pesquisar para ver como é que era, se era possível mesmo, né? E, enfim, isso logo no primeiro ano, né? E aí fui pesquisando em sites de universidades, tem algumas organizações brasileiras que ajudam os estudantes a fazer o processo de application. Resumindo, você meteu a cara na parada. Fui interessado em saber como é que era e, enfim, na minha época eu já tinha muito acesso à informação, né? Eu já olhava ali na internet tudo que eu queria. Então eu passei, assim, o primeiro ano praticamente todo pesquisando essas coisas e vendo applications de sucesso, assim, como que fazia para passar, o que era considerado uma application boa, o que não era, o que tinha que fazer, como é que eram as provas.
Era o seu hiperfoco. Meu do hiperfoco Federal. total, assim. Qualquer tempinho que eu tinha, eu ia lá, pesquisava como é que... dicas para fazer o SAT, para estudar para o SAT, enfim, o SAT é uma prova geral, assim, que as pessoas precisam fazer para o processo de application. Envolve inglês e matemática, basicamente. E tem uma forma dessa prova que você pode escolher outras matérias para mostrar seus interesses, seu expertise. Então eu fiz o SAT normal, né, de inglês e matemática, e o SAT Subject, que é esse das matérias, escolhi fazer de matemática e física. Mas assim, para quem estava estudando para Enem, FUVEST, vestibulares brasileiros, assim, essas pessoas estão mais do que preparadas para fazer o SAT, sabe? A única diferença maior é porque a prova é em inglês. Uhum. Mas, enfim, passei meu tempo indo atrás, né, de informações aí para entender como é que Meio era. que por conta própria mesmo. Alinhou com a sua família, seus pais? Comentei com eles, assim... Como que foi a reação deles? Não partiu deles? Não partiu deles. Eu sou do interior, né, sou de Jataí, e eu tinha acabado de mudar para Goiânia, mudei sozinho, então eu tinha 14 anos, né, quando eu vim para cá. Eu tava no pensionato lá, então poucos meses depois eu contei para eles que eu tinha essa vontade. Quase matei minha mãe do coração, ali lidando ainda com um filho de 15 anos morando longe deles. Falei, quero ir para mais longe ainda. Eles pensaram, pronto. Nossa, foi um choque inicial, assim, mas logo ela acolheu a ideia, me apoiou. Sempre tive apoio dos meus pais para todas as decisões que eu quis tomar, e eles tinham confiança, assim, de que eu estava tomando uma decisão que fazia sentido para mim. Então, Que legal. E você manteve essas pesquisas? Imagino que no segundo ano você já tinha uma ideia geral bem sólida, né? uhum. Então você só seguiu o planejamento. Você estudava para o SAT regularmente? Eu tinha alguns simulados do SAT que eu fazia. A internet tem muito recurso bom, assim, tem muita prova do SAT que você pode encontrar e testar seus conhecimentos ali. Tudo de graça, você encontra tudo. Então, o SAT tem o TOEFL também, que é uma prova de proficiência para inglês, também precisa fazer, caso você não seja americano, ou não tenha o inglês como primeira língua. Então, ficava procurando essas coisas, praticando e tal. E outro fator que é muito importante para as applications são as atividades extracurriculares, né? Uhum. Então, segundo ano eu já estava procurando mais coisas para fazer. No primeiro ano ainda, eu achei umas aulas online para fazer, para estudar coisas que eu tinha interesse na época. Então, a própria USP disponibilizava umas aulas de astronomia no começo do curso. Desse projeto da USP. Eles tinham uns 40 cursos no site deles, né? Tinha muita coisa. E eu tinha interesse em astronomia. Então, no primeiro ano, eu fui lá e astronomia, uma visão geral, e fiz o curso de astronomia, assisti as aulas e tudo. Tem sites também que tem cursos completos também de universidades lá fora, tem aquele EDX, né, EDX, e na época eu tinha feito um curso de programação, então aprendi programação, e aí no segundo ano já comecei a entender que Olimpíada era muito importante também, né. Comecei a conversar com professores para inscrever escola em Olimpíadas científicas, né, Olimpíada de física a gente já participava, né? Mas Olimpíada de astronomia, enfim, matemática, essas outras opções aí. E você terminou o terceiro e depois tirou um período sabático? Sim. No fim do terceiro ano eu ainda acabei fazendo o Enem, fazendo os vestibulares aqui no Brasil. Cheguei a ir para São Paulo, fiquei lá por, assim, uma semana. Eu tinha começado o curso de física lá. Na época era o que eu... na USP. Que eu queria. Mas aí falei, não, estudar fora mesmo que eu quero. E aí conversei com os meus pais, falei que eu tinha essa vontade mesmo, tava decidido. Confiaram em mim, voltei e assim, fiquei em casa planejando o processo, né? Tem muitas redações que precisam ser escritas, tem muita coisa específica de cada universidade, então, pelo menos na minha época, tinha um site lá, o Common App, que muitas universidades usavam para receber essas applications. Ainda é o mesmo. Ainda é o mesmo. E aí
Ali centraliza tudo, tem muita redação que funciona para várias universidades, mas tem faculdade que não é por esse sistema, então você tem que saber como é que é cada uma, né, cada coisa. E eu lembro que eu apliquei, assim, para umas 12 faculdades. Então foi uma pesquisa, assim, bem extensa, né? Então, era olhando isso, vendo o que cada uma precisava. É um processo bem burocrático, né? Você precisa... Tem que ter paciência, né? Tem que ter paciência, tem muito documento que precisa mandar, muita coisa que precisa saber. Então, tirei esse ano para passar tudo isso a limpo, continuar com atividade extracurricular, né? Esse ano sabático, eu vim para o WR, eu dava monitoria aqui de matemática, de física. Sabático que não foi sabático. Sabático entre aspas, né? Mas, enfim, foi isso. Foi buscando informações mais específicas de cada universidade. Entrei em contato também com uma empresa que ajuda estudantes brasileiros, né? E eles dão uma mentoria para essas questões de redação, principalmente. Precisa se preparar. Né? Precisa. É algo muito específico e é diferente, né? De como que é aqui no Brasil. Então, tive essa ajuda também e foi um ano mais isso, preparatório. Legal. Achei legal pontuar isso, porque às vezes os meninos ficam, mas tenho que resolver minha vida, né? E às vezes nem sempre é assim. Uhum. Vendo você que é um caso de uma pessoa que terminou o 3º ano, ainda flertou com outro curso, demorou um ano ali pra, né? Teve um hiato. Sim. Então, acho que é uma experiência legal a ser considerada. E você, Fabiana, você comentou que foi uma graduação sanduíche, então, no seu curso superior em medicina, na Unifesp. Isso. No finalzinho do curso. No último ano da residência, eu pude ir fazer a residência de pediatria hospitalar. Você roda como os outros residentes dentro do hospital, já dentro da parte prática, assistindo todo o currículo teórico, né? Participando realmente do dia a dia como médico no médico em treinamento dentro da atividade do hospital e aplicando o que você sabe, né? Do mesmo jeito que você sentiu que para um aluno brasileiro a gente está super preparado quando sai do colegial para fazer application, como a gente tem uma carga prática muito grande aqui, quando eu cheguei lá eu estava muito mais desenvolta do que a maioria dos residentes deles, que tem uma trava, entre aspas, maior. Então, a gente tem uma liberdade, isso não é ruim, tá? Uma liberdade supervisionada, mas a gente consegue entrar mais no dia a dia, e eu estava muito mais tranquila e mais habituada com o dia a dia beira-leito do paciente, na sala de emergência, do que eventualmente os residentes que estavam na mesma época, né, comparativamente ao meu curso lá. É muito legal ouvir isso. Às vezes eu comento com os meus alunos o seguinte: aqui no Brasil a gente tem um problema estrutural de acesso à educação, mas às vezes as pessoas confundem com qualidade da educação. Exatamente. E nós temos uma educação no Brasil que é uma educação de excelência, uma educação fantástica, uma das melhores do mundo, assim. Então é muito legal ouvir de uma pessoa que vocês ambos, né, se sentiram preparados quando vocês estavam lá. Mas era uma prática comum essa graduação, essa complementação? Não, houve algum episódio? Você já pensava nisso antes? Um convite, de repente? Bom, eu me formei na faculdade em 99. Né? Naquela época a gente escutava as pessoas indo, não era tão comum você ir fazer a faculdade, ainda mais na área de medicina. Aqui nos Estados Unidos eles fazem o pre-med, depois eles vão fazer a medicina, então é um curso de 10 anos, realmente na área médica valia mais a pena ir depois na residência. Mas você tinha que validar o diploma, então poucas pessoas faziam isso. Mas era uma coisa que eu sempre ouvia, queria entender como funcionava, e quando na minha residência houve essa oportunidade, foi a decisão que eu tomei. Eu falei, é a chance que eu tenho de poder ir, aproveitar, depois se eu não gostar, eu volto e eu escolho outra especialização aqui, faço mais um ano, mas eu não vou deixar passar. Um amigo meu foi num ano antes, ele era mais velho que eu, então era a época dele, e na minha época eu apliquei e consegui ser aprovada. Então, era a oportunidade que eu tinha, eu fui com bolsa integral, isso ajuda bastante. Então, essa é uma outra realidade, né?
Os Estados Unidos, hoje o dólar está a 6. Então, fazer atividade extracurricular, você ter a possibilidade de ter um currículo que te destaca, te ajuda também com essa parte do financiamento. Eu fui com bolsa integral, minha faculdade pagou absolutamente tudo para mim. Então, isso ajuda bastante e você aproveita a oportunidade. Eu acho que você não pode deixar a oportunidade passar. Quando ela chega, você tem que aproveitar aquilo. E você ficou quanto tempo lá? 2 anos? Eu fiquei 1 ano. Em um pedaço dessa formação, eu fui para a Itália. Naquela época eu tinha ideia de ir embora para a Itália, mas imediatamente eu voltei para os Estados Unidos porque é muito diferente. É muito diferente. Imagino. Tecnologicamente, do ponto de vista cultural, de acolher o estrangeiro, é muito diferente, é muito diverso e eu tinha certeza que eu ia ficar lá para sempre. Aí voltei para terminar as coisas aqui e acabei ficando no Brasil. Mas não me arrependo em absolutamente nada e acho que é uma experiência que todo mundo tem que ter em algum momento, se puder, lógico, da carreira, seja na parte de formação ou na pós-graduação. Pós-graduação também te abre um leque enorme dentro dos Estados Unidos para aqueles que não querem ir tão cedo, tão novo, tem um pouco mais de receio. Principalmente no caso da medicina, né? Sim. Porque a gente esbarra na questão prática do pre-med, todo aquele imbróglio técnico, jurídico de 10 anos de curso, revalidar o diploma no Brasil e toda aquela coisa. Então, a pós-graduação é uma possibilidade viável, né? E o que me leva para uma segunda pergunta que eu queria te fazer. Você fez uma pós-graduação nos Estados Unidos também, você comentou, né? Fiz. Depois eu voltei para fazer um curso de liderança em Harvard. Também aí já foi financiado pela minha empresa, mas fui fazer esse curso na Escola de Saúde Pública em Harvard de liderança. Então já chego num outro momento, voltando já mais velha, mas de novo, mostrando que você tem um leque enorme de formação ali fora e olhando dentro da medicina em qualidade e segurança do paciente voltado para o serviço de saúde pública. Então, tive essa outra proximidade, né, a de fazer a pós-graduação e olhar a parte de gestão, não necessariamente ao atender o paciente, mas o pensar e o definir as melhores práticas. Que legal. E em Harvard, você também percebeu a experiência da mesma forma que você havia percebido em Miami, no sentido de acolhimento, empatia, educação mesmo, no trato do dia a dia das pessoas? Eu acho que até mais. Harvard é uma universidade, está acostumada a receber alunos do mundo inteiro, até mais do que o hospital que eu estava em Miami. Ela é muito mais diversa. E eu ainda cheguei no mesmo dia que estava tendo o move-in dos alunos na faculdade. Então você vê aquele campus fervilhando de gente, pai descendo com filho, com mala, com caixa, e um monte de línguas faladas dentro do campus. Então Harvard é muito mais global do que o hospital. Então foi uma experiência incrível. Acho que isso foi o que me marcou e fez eu influenciar minhas filhas, viu? Ah, que legal. Porque elas cresceram me ouvindo contar o que eu tinha visto, o que eu vivia. E quando eu vi, as duas querem ir embora. Não foi pra isso que eu contei. Oh, pera lá. Que legal. Bom, legal. Bom, em relação a essa questão da assimilação cultural, uma outra coisa que eu converso muito com os meus alunos é o seguinte: apesar das pessoas lá terem, né, pelo menos na nossa percepção comum aqui de nós três, na experiência nos Estados Unidos, das pessoas terem uma predisposição a te acolher, te tratar bem, mas rolou ali uma saudade de casa, uma coisa que dificultou a experiência. Como que foi isso? Porque mesmo que o pessoal te acolha e te trate bem, mas não é a mesma coisa. Você sente saudade, né? Você sente falta da comida, você sente falta dos seus amigos, a socialização, porque foram longos períodos. Se a gente for somar todos os períodos, no seu caso, são anos da sua vida. Você ficou quantos anos lá? 4, 5? 4 anos em Los Angeles, mais 6 meses aí na Alemanha. Na Alemanha. E essa parte foi tranquila para vocês? O que vocês recomendariam, talvez, para uma pessoa que tem
um universo de possibilidades pela frente, né? Ou seja, uma pessoa jovem que está pensando em fazer isso. Qual perspectiva vocês recomendariam? Principalmente você, né? Você que está aqui, além de estar como uma pessoa que estudou, está com uma mãe que tem filhos que estão nesse processo, né? Falando que as suas filhas te viram, cresceram te ouvindo falar sobre isso, o que vocês recomendariam, assim? Como que vocês se sentiram? Assim, diferente de como as pessoas te trataram, vocês se sentiram bem? A saudade pesou? Foi difícil? Tem alguma coisa que vocês recomendam? Uma forma de pensar, talvez, de repente? Pode começar. Okay. Olha, no meu primeiro ano, eu acho que eu estava tão empolgado ali com a experiência que, não sei, ele passou relativamente rápido, assim. Teve saudade, mas eu estava tão imerso ali naquela loucura, né, aquela novidade, e né, o tipo de aula diferente, os colegas são diferentes, e né, tudo muito novo. Tive saudade, assim, mas o primeiro ano foi relativamente tranquilo. O tempo foi passando e eu fui sentindo falta, assim, de pequenas coisas, assim, tipo lanche, né? Eles não tem um Coxinha. lanche. Uma coxinha. Eles geralmente não tem uma comida que eles comem entre o almoço e a janta, sabe? Então, nossa, eu queria lanchar e era difícil explicar o conceito de um lanche, assim, para um americano. Então, tive essa saudade. Suco, eu acho que suco foi uma das maiores saudades, assim. Obviamente, né, tirando família e amigos. Ligava para eles com muita frequência, assim. Mas suco, lá tem suco só de laranja e maçã. E a qualidade era meio... Não se compara aqui. Né? Até a laranja que eles exprimiam na hora tinha um gosto meio de concentrado, assim, não sei explicar. Mas suco eu também senti muita saudade. Mas em relação às pessoas, eu acho que culturalmente é muito diferente, né? Os americanos são de um jeito meio diferente, assim, do que os brasileiros. Eu acho que a gente tem mais... não sei, um pensamento mais voltado para a família, momentos, assim, de comunidade. Eu acho que aqui tem uma valorização diferente do que lá. Por exemplo, eu conversava com alguns americanos que eles moravam com os pais, mas não, sei lá, não almoçavam juntos, não jantavam todos sentados à mesa, sabe? Tava todo mundo em casa. Não sei, isso foi algo que me marcou, assim, eu achei meio diferente. Mas experiências diferentes, você acaba encontrando também outros brasileiros, né? Dependendo de onde você tá. Fiz amizade com vários brasileiros, então deu para matar um pouco a saudade nesse sentido. Eu senti muita saudade de falar português, às vezes. E depois, quando eu tive amigos brasileiros, eu ficava com saudade de ouvir alguém com meu sotaque, que também era difícil de encontrar, então existiam saudades ali que eu nem sabia que tinha como sentir, conforme o tempo foi passando. E a saudade vai passando e você vai se tornando um pouquinho uma pessoa de lá e um pouquinho menos uma pessoa de cá, né? Você vai virando um meio termo, assim. Mas, enfim, e aí acaba que você cria outras relações afetivas, outras coisas dali que te marcam muito, né? E hoje eu tenho muita coisa de lá que eu sinto saudade, sabe? Então, esse ambiente extremamente internacional, por exemplo, de ouvir outras línguas, de conhecer outras culturas. Na faculdade eu tive uma experiência engraçada, assim, a gente tinha alguns brasileiros, né, um clube de brasileiros, e tinha um clube de turcos. E por algum motivo todo mundo se deu muito bem, e aí direto a gente fazia eventos, assim, festas de brasileiros e turcos, e era super legal, tinha uma troca cultural, assim, incrível. Conheci gente, assim... Não é a primeira vez que eu escuto alguma história, assim, de interações entre brasileiros e turcos. Olha só. Não, eu acho que tem uma similaridade cultural, né? Sim, sim. Então, você vai lidando com as saudades, você vai criando outras coisas que às vezes, enquanto elas vão acontecendo, você nem sabe que você vai sentir saudade daquilo depois. Mas, enfim, hoje em dia dá pra você ver seus pais, ver seus amigos, né? Você liga ali de FaceTime e vê, e não é a mesma coisa, né? Obviamente, né? Você não tem um abraço, né? Não tem um carinho ali, um cafuné, mas já quebra um galho. Entendi. Digamos.
Mas E para você, Fabiana, como que foi essa perspectiva socioemocional da experiência? Dá medo. Eu lembro claramente do avião pousando, eu olhando pela janela falando, meu Deus do céu, agora tô eu e esse lugar aqui, o que que eu faço? Tem dias que são mais difíceis, tem dias que são mais fáceis. Realmente, culturalmente, a sociedade americana é diferente, ela é mais seca, algo mais prática, que pode ser confundido com frieza. Eles são mais diretos, eles são menos afetuosos do que o brasileiro. Então, o abraço, o espaço pessoal é uma coisa que é diferente. A gente acaba de conhecer, abraça e conversa e vira amigo na mesma hora. Uhum. Ali é um pouco mais diferente. Eu tenho uma história boa. Eu passei a Copa de 2002 lá nos Estados Unidos, lá em que legal. Miami. E foi, acho que no Japão, eu acordava de madrugada, assistia o jogo sozinha. E o Brasil foi avançando até o dia que chegou a final. E eu de madrugada assistindo sozinha na sala. E o Brasil ganhou e eu falava, caramba, e agora eu faço o quê? Eu tô aqui sozinha, não tem ninguém. Eu tinha acabado de chegar. E aí eu lembrei que tinha uma amiga da minha mãe, mexicana, que morava lá perto. Eu liguei para ela, deu 8 da manhã. Tia, posso ir para sua casa? Pode. E fui comemorar com uma mexicana, porque era o mais perto da minha família que eu tinha naquele momento. E voltei e fui procurar onde tinha brasileiro, mesmo que eu não conhecesse, porque é a saudade de casa. Mas você encontra isso, falava sempre, apesar de não ter internet tão boa naquela época, a gente tinha Skype, pão de queijo. Se tinha uma coisa que eu senti falta foi pão de queijo. A minha despedida do hospital, quando descobriram que eu gostava de pão de queijo, acharam uma brasileira e encomendaram uma bacia de pão de queijo, e eu parecia louca, eu falava para todo mundo, vocês não querem? Choose bread. Eles me olhavam, não, muito obrigada, e eu, é demais, é muito bom. É isso, você se apega com uma lembrança. Eu escrevi, eu fiz um diário, então nos dias que eu estava sozinha ou com mais saudades, eu escrevi todo dia, ao longo de todo o tempo que eu fiquei, pelo menos um parágrafo tem de algum dia, e é uma lembrança que eu tenho até hoje. Eu fiz isso no meu computador, eu levei um computador, e tá lá, meu diário daquilo. Então eu relembro emoções, tudo. Acho que isso é legal, você escrever, você mata saudades. Eu mandava e-mail, então... E um objeto de afeto, né, de transição é sempre importante. Então, tem aquele momento mais difícil, você vai pegar aquilo e vai lembrar. Mas isso não te impede, né? A gente é feliz do mesmo jeito, a gente se diverte e cria uma nova identidade. É isso. É um pouco aquilo, né? A gente vai se tornando uma pessoa um pouquinho de lá, que eu falei agora mesmo, né? E menos de cá, e é isso. Aquela transitoriedade que é o momento, o agora. Bom, então, todas essas perspectivas socioemocionais, interação, e uma perguntinha um pouco básica, mas eu queria fazer para vocês. Vocês falavam inglês antes de ir? Como que era? Como que foi esse processo da língua? Vocês aprenderam lá? Já tinham uma base daqui do Brasil? Eu tinha uma base, não era fluente, tanto que era um medo que eu tinha. Aí quando confirmou tudo, professor particular, conversação, assistir filme em inglês para pegar o ouvido, coisa caseira. Uhum. E chegando lá, não ter vergonha. Acho que não ter vergonha de errar. Falar. Você vai errar, você vai ter sotaque. Mas sempre vai ter alguém que vai te ajudar. No meu caso, eu dei sorte, um dos meus chefes era italiano, eu falava italiano, então... E eu tinha uma brasileira como professora também, mas ela me proibia de falar português, e o nosso combinado era, se você tem uma dúvida, você até pode falar na outra língua, mas você vai repetir em inglês. Legal. Então eu fazia a troca em italiano e raramente em português, e voltava no inglês, e de repente você começa a falar, você nem percebe que aquela dificuldade do começo foi passando, vai fluindo, né? Vai fluindo, e um belo dia você sai sem preocupação, você transiciona sem perceber tanto. Legal. E você, Pedro? Eu tinha uma formação boa em inglês, assim. Quando eu tava no fundamental, eu gostava muito de jogar videogame.
jogava demais. Clássico da formação em língua inglesa. Sim. E na época não tinha muito tradução de videogame para português, né? Hoje em dia acho que até tem mais. Era uma coisa boa, né? Eu me ressinto um pouco disso também, porque era tão bom pra galera aprender, né? Mas eu entendo que faz mais sentido em português, Sim, né? sim, mas enfim, foi algo que me incentivou muito. Então eu era criança, assim, e eu levava questões do jogo ali pra minha escola de inglês, né? Eu queria saber o que esse personagem tinha falado, assim. E aí foi algo que foi desenvolvendo com certa naturalidade, né? Eu tinha essa motivação ali. Mas no começo realmente é um baque, né? Você tá falando numa língua que não é a sua língua mãe o dia inteiro, né? Você tá imerso ali naquilo. Então, foi meio difícil ali no começo. Você fica meio travado, né? Meio sem saber ao certo como é que fala alguma coisa ou outra. E expressões do dia a dia que são diferentes do que a gente imagina que eles falem, a gente tenta... Tem coisa ali que você não aprende na escola. Então, gírias, assim, ou até o jeito de falar mesmo, que é bem diferente. Mas é isso, você chega, tá imerso ali, tem um certo dificuldade ali no começo, mas uma hora você tá falando sem perceber e, enfim, você descobre que na verdade você sabe mais do que você acha, né? Talvez essa seja uma das grandes lições de todo o processo, né? Pelo visto até agora. Bom, uma coisa que eu me preocupo muito como um college counselor, eu já falei disso para vocês no começo, que assim, tem aquele lance das redes sociais abordarem esse assunto para os alunos que têm interesse. E, bom, a gente sabe como que é, né? Todo mundo aqui já foi jovenzinho, né? Então, naquela fase que a gente tem muitos sonhos, então eu fico um pouco preocupado, assim, de dar uma perspectiva mais realista dos meus alunos de como que é essa experiência, que é até o que motivou a gente estar aqui agora. Mas eu acho que um assunto legal, assim, que eu gostaria de discutir com vocês. E as perspectivas de recompensa material, por assim dizer. Como que o mercado brasileiro, na percepção de vocês, como que o mercado brasileiro recebe ou recebeu esse investimento, não só de dinheiro, de tempo de vida, de tudo que vocês fizeram para estudar no exterior. Você acha que, resumindo, vocês acham que compensa? Vocês acham que o nosso mercado tem uma estrutura de recepção, de valorização desse profissional que busca se especializar num país de referência? Como que vocês percebem isso? Agora, já vocês, como pessoas adultas que estão, né, aqui no Brasil, qual que é a percepção de vocês sobre isso? Eu queria saber a opinião de vocês também. Área da saúde, 100% retorno garantido. Eu acho que até hoje é impensável, dependendo da tua área, você não fazer alguma coisa vinculada lá fora aos Estados Unidos, em especial, porque ainda é o celeiro da tecnologia, essas coisas. Seja congressos, seja a formação mesmo. Então, digo que é uma parte importante do meu currículo essa vivência e o que eu fiz. Te destaca e realmente te prepara de uma outra maneira. Eu acho que o retorno é 100%. Legal. E você? Em uma área diferente, né? Na matemática. Sim. Que eu acho que tem um pouco a ver com as áreas também, né? Sim, Exato. com certeza. O meu caso é um pouco diferente. Enfim, minha formação foi em áreas muito teóricas, acadêmicas, né? Geralmente o pessoal segue carreira acadêmica. Então, minha visão de mercado, assim, sempre foi meio diferente. Meu intuito era seguir fazendo pesquisa. Então, minha formação foi basicamente em coisas teóricas, né? De difícil assimilação pelo mercado. Voltei para o Brasil e, enfim, continuo estudando. Não fui inserido ainda no mercado. Mas o que eu posso dizer de experiência, assim, de amigos meus que tiveram formação também na mesma faculdade que eu e voltaram, é que existe sim uma diferença. Ter o nome ali da faculdade diferente já é um
já é um destaque, mas que só isso, pelo menos para a graduação, não, enfim, não é um mar de rosas, né? Você não, só Não é fiz uma a faculdade. garantia. Não é uma garantia, você tem que fazer por merecer, né? E, enfim, e buscar contatos, buscar fazer valer a pena essa sua experiência, né? Porque na graduação você pode ir, leva a faculdade, né, nas coxas, né? E formou, tá? Tem um diploma e, enfim, você acha que vai tudo acontecer de bom pra você ali e tal, só porque você tem esse diploma e às vezes não é assim. Mas eu tenho amigos, assim, que tiveram uma ótima graduação, levaram muito a sério, voltaram para o Brasil e estão, enfim, foram inseridos, assim, no mercado, estão morando em São Paulo, tem um amigo meu que trabalha em banco e tá super bem, tá feliz, tá contente. Então eu acho que existe, sim, um destaque ali que acontece, tendo esse diploma de graduação. E academicamente? Porque você comentou que você é uma pessoa que está seguindo carreira acadêmica, né? Academicamente, como que você percebe? Não sei se seria o melhor termo, um intercâmbio científico. Você como uma pessoa, um egresso da UCLA, aplicando para um mestrado aqui no Brasil, por exemplo. Uhum. Você sentiu uma valorização da sua instituição pregressa? Como que você percebeu esse processo? Você tentou na Alemanha também, né? Você falou. Sim, fiquei um tempo na Alemanha também. Foi, com certeza, assim, o nome da faculdade deu uma diferenciada legal, assim, no processo para entrar nesse mestrado que eu tô agora. Academicamente é muito diverso, né? Os Estados Unidos, eles têm muito dinheiro para investir em todo tipo de pesquisa. Então, lá tem especialista em literalmente qualquer coisa que você imaginar. Então, você conseguia ter estudos muito específicos, né? Dentro de matemática mesmo, tinha lá dentro de lógica matemática, que não é uma área muito grande, tinha lá um cara que era especialista dentro dessa sub-área da matemática, né? E, enfim, isso toda pesquisa de alto nível você tem essa especialização muito grande. Mas lá era algo, assim, muito amplo, muito diverso, qualquer coisa, assim, você conseguia encontrar. Aqui no Brasil também tem estudos de pesquisa muito famosos, muito bem reconhecidos. Tem o IMPA, né, no Rio de Janeiro, de matemática. Tanto é que muitas vezes eu conversava com algum professor lá e quando eu falava que eu era do Brasil, eles perguntavam se eu tinha passado pelo IMPA, né, se eu era do IMPA. Tá? Não, ainda não fui lá visitar e tal. Mas Instituto de Matemática e Pesquisa Aplicada? Instituto de Matemática Pura e Aplicada. Pura e Aplicada. Mas, então tem essa diferença. Os nomes ali na aplicação pro mestrado de agora tiveram uma influência, assim. Nos processos acadêmicos você precisa de muita recomendação, né, de professores, de gente que te conhece bem, sabe como você pesquisa e trabalha. Então, aplicando para o mestrado na Alemanha, tinha carta de recomendação também, foi algo que me ajudou bastante. Uma professora minha da faculdade conhecia um professor lá da Alemanha, falou que ele seria ótimo para o que eu estava querendo fazer, então já conversou com ele, né, a gente direcionou ali como é que seria os meus estudos. Então, você está inserido ali numa rede global de pesquisadores. Você tem contato com, literalmente, especialistas de qualquer área que você quiser. E é algo que tem que ser muito, muito aproveitado. Assim, é algo muito incrível. Eu sinto que quando eu estava lá, eu não tinha essa noção do quão absurda era essa rede de conexões, sabe? Então, para o meio acadêmico, é fenomenal. Assim, é outro mundo. Assim. O Brasil, óbvio, tem bons estudos, tem bons pesquisadores, claro. Mas nos Estados Unidos você está ali no centro da rede, né? Você alcança qualquer parte do mundo. Né? Ou pelo menos converge. Sim, exato. Eu vou entrar um pouquinho no buraco negro da sua pergunta, que eu achei muito interessante, uma coisa que vocês dois falaram, que parece ser uma percepção comum, aquela sensação de ficar surpreso com o quanto vocês eram mais bem preparados do que até então vocês pensavam. Então, você, como uma pessoa que está nessa pegada acadêmica, talvez até do ensino, não sei,
Você comentou mais cedo também que o SAT, em linhas gerais, pode ser considerado uma prova fácil, né? Pro padrão do aluno brasileiro. Uma pergunta saindo um pouquinho fora, mas para dar uma pincelada da sua perspectiva científica, como que você enxerga o ensino da matemática aqui no Brasil? Enfim, não sou especialista na área de ensino, mas olha, o Colégio WR me deu uma preparação absurda. Não só as aulas preparando para o Enem, tinha uma qualidade gigante, tinham as aulas, chamavam de clubinho, né, o clubinho de matemática, uma aula extra ali durante a semana que o pessoal fazia questão ITA, IME, questão de Olimpíada e tal. E assim, isso é uma preparação absurda, assim, gigantesca. Pro SAT você tá muito mais do que preparado. Até o SAT Subject, né, que é aquele que você escolhe a matéria. Eu fiz o SAT Subject de matemática, e dentro da escolha de matemática você pode escolher 2 níveis lá. Eu escolhi o nível 2, né? E assim, para quem tava estudando para FUVEST, ITA, IME, Tirou de letra. a única diferença que eu disse, assim, era pelo fato de ser em inglês e tal. Mas como matemática, enfim, é meio que uma língua universal, era mais tranquilo, assim. Então, o ensino no Brasil, assim, para quem tá preparando para os vestibulares aqui, cara, você tá muito, muito bem preparado, assim. São provas difíceis, o Enem é difícil, é uma prova difícil, FUVEST, ITA, IME, tudo são provas bem complexas, né? Um nível Eu adoro, eu sou bem suspeito pra acima. falar, eu adoro o Enem. Como Uhum. professor, eu acho o Enem uma prova incrível. Uhum. Não, é uma Eu acho que baita prova. a gente precisa de mais, não de menos. Uhum. Provas nesse sentido. Sim. Legal. Bom, pessoal, pra gente fechar, eu queria fazer uma pergunta para vocês que consiste em 3 subtópicos. Primeiro, eu queria saber se vocês recomendariam essa experiência de estudar no exterior, pelo que a gente já conversou, suponho que sim. Se vocês também teriam algum conselho para dar para esses alunos, essas pessoas que estão pensando em estudar no exterior, quais são os conselhos que vocês acham válidos, talvez coisas que vocês gostariam de ter escutado falar antes de vocês terem essa experiência. É isso. Vocês... Bom, eu sou suspeita, contei que minhas filhas estão indo também, então assim, sim, recomendo. Eu acho que abre seu leque, abre sua cabeça e como você vai se relacionar com o mundo. Eu acho que o mercado de trabalho e a vida hoje pedem isso. Um conselho que eu dei para minhas filhas e não precisei ouvir naquele momento, mas você não necessariamente não ir para a faculdade significa que você perdeu a oportunidade de ir. Existem muitas coisas que você pode fazer depois, e às vezes algumas pessoas deixam de ir porque não tem condição financeira, ou porque eventualmente os pais não autorizam, ou porque tem medo. Você tem muito tempo pela frente, então não encarem o não ir eventualmente na faculdade como ponto final, porque tem muita coisa na pós-graduação. E aí, com certeza, uma coisa que eu não valorizava, que você falou e que faz todos... Seu currículo vale desde o momento zero. Então, quem você é e o legado que você deixa, como você se relaciona e as escolhas que você faz vão contar sempre. Porque, no fim, tudo se resume à conexão. E você vai precisar de uma carta de recomendação, você vai precisar de uma experiência no currículo, e o que a gente acha que hoje talvez não conte tanto, conta sim e conta sempre. Então, acho que esse era um conselho que eu deveria ter ouvido lá atrás. Sempre fiz tudo certo, mas eu não valorizava tanto quanto eu vi que era necessário. Seria razoável a gente resumir isso talvez em algo como: seja o melhor aluno que você puder ser?
seja o melhor aluno que você puder ser. Não quer dizer que você não possa ser adolescente, não quer dizer que você não possa curtir, mas você tem que ser responsável e você tem que lembrar que teu nome vai estar com você sempre. Então, escolha sabiamente as ações e as atitudes, porque às vezes uma escolha errada pode mudar uma carta de recomendação ou uma visão que alguém possa ter de você. Legal, É isso. legal. Pedro. Ah, copiando um pouco o que você falou lá no começo, eu acho que minha escolha de ter ido estudar fora foi a melhor decisão que eu tomei na minha vida. Me acrescentou em coisas que eu nunca imaginei que me acrescentariam. Assim. A troca cultural foi um absurdo. A visão de mundo, né? Entender esse mundo global, assim, muda completamente. Muda completamente. As pessoas que você conhece ficam com você pro resto da vida, né? Eu tenho amizades da faculdade que estão espalhadas pelo mundo, fazendo coisas diferentes e tal. E isso, assim, é a coisa mais enriquecedora que eu posso imaginar, tirando de uma experiência desse sentido. Então, recomendo demais, caso você tenha essa oportunidade, assim, eu não penso duas vezes, recomendo, vá, se tiver, né, condição e oportunidade, enfim. Eu acho que é uma baita experiência que vai ser muito boa por vários motivos, talvez por coisas até que você nem imagina. Né? Ah, e dica, olha, eu acho que tentar olhar ao seu redor e entender as oportunidades que você tem ali ao seu alcance, né? O Colégio WR tem muita oportunidade legal aí de atividade extracurricular, né? Hoje em dia tem as Olimpíadas, que é algo que muda bastante no processo de application. Então, conversar com os professores, ir atrás de gostos seus e estudar com gosto mesmo. Eu acho que, enfim, entender as oportunidades, entender os privilégios que você tem, né? Enquanto você está vivendo eles, e as oportunidades, eu acho que isso é o mais importante. Tentar valorizar enfim, o que a gente tem, né? As opções e privilégios. Eu acho que isso é muito importante. Legal, muito bacana. Pessoal, agora temos um outro convidado. A Flórida acaba sendo um dos lugares mais procurados. Acho que porque tem uma cultura de imigração brasileira para aquela região dos Estados Unidos, porque é um dos lugares que mais tem bolsas. Sim. E para isso, a gente também recebeu aqui hoje o Guido, que vai falar um pouquinho mais para a gente sobre como que foi essa experiência de ter ido estudar na Flórida e também é um ex-aluno do Colégio WR. Isso. Boa tarde, primeiramente, né? Meu nome é Guido Paiva, tenho 19 anos, sou ex-aluno aqui do WR, estudei de 2021 até 2023 e hoje eu faço engenharia mecânica na Florida International University, FIU, em Miami, nos Estados Unidos. Estou indo para o meu terceiro período agora e estou lá desde agosto de 24. Que legal. E aí, quais foram as suas primeiras impressões? Você acha que você ainda está vivendo as suas primeiras impressões lá? Ou você acha que você já está começando um novo capítulo, assim? Bom, acho que assim, depois de quase um ano morando lá, né? Vou fazer um ano agora em agosto. Eu já passei dessa fase de estranhamento, sabe? Porque, querendo ou não, é muito diferente. Você saindo de casa, indo para outra cidade, outro estado, outro país, vai ser uma experiência única, porque eu nunca morei longe dos meus pais, eu nunca tive que fazer minha própria comida assim todos os dias, nunca tive que lavar minha roupa todos os dias. É lógico que eu ajudava com as tarefas e tal, mas é um choque, assim, querendo ou não. Mas, assim, atualmente eu acho que eu já tô mais bem ambientado, acho que eu já tô mais tranquilo lá, eu cheguei muito assustado, assim, meio até triste, assim, vou admitir, porque eu não sabia se ia dar certo, com medo, né? Apreensivo. Apreensivo, essa é a palavra. Não sabia se ia dar certo, se eu não ia gostar, e tal. Mas, assim, acabou que passou um mês, já comecei a me ambientar, fazer novos amigos e tal, acostumar com a comida, que é um pouquinho diferente, o clima também é um pouquinho diferente, apesar que é bem similar do nosso,
calor demais a conta. Mas acho que eu já passei dessa transição, sabe? De chegar lá e me acostumar. Acho que eu já tô na fase de, assim, já tô lá, já tô vivendo lá, já sei como é viver. E agora é conhecer outros lugares, né, e tal. E aproveitar meu tempo lá. Legal. Tem muitos brasileiros lá estudando com você? Bastante, bastante. Eu, por sorte, o housing lá, né, você é meio que aleatório. Você pode escolher com quem você quer morar, se você vai com algum amigo, por exemplo. Eu tenho amigos que fizeram isso. Mas eu fui no aleatório, sabe? E por sorte acabei caindo com 2 brasileiros e um colombiano. E Meteu a cara no aleatório e vamos que vamos. Vamos embora. E deu certo. Graças a Deus, pessoal super tranquilo. E uma de BH, outra de Porto Alegre. E lá, só comigo, em agosto, entraram mais de 45 brasileiros. No total, se eu não me engano, a minha faculdade hoje cursando são 150... Acho que não, acho que dá uns 200 e pouco, sabe? Considerável, né? Bastante, eu achei bastante. Assim, Sabe quantos alunos tem no campus, no geral? No meu campus tem 40 mil. Só no meu campus. Juntando do outro campus, que é um campus menor, ele é voltado mais para área de hospitalidade e tal, ele tem 15 mil. Uhum. Então, o total vai dar uns 60 mil, mais ou menos, uns 55. E é muito legal essa interação dos brasileiros lá, porque eles formam grupos, assim, então é como se fosse uma grande família nossa, sabe? Então, direto tem evento lá só dos brasileiros, tem churrasco, tem festa e tal. Tem o clube, que chama Brasa. A Brasa é FIU, ela não tem só na FIU, tem várias faculdades no mundo inteiro, nos Estados Unidos, na Europa, que eles promovem eventos, por exemplo, de networking, porque assim, minha faculdade ela é focada em business. Uhum. E eles direto promovem eventos de networking com o pessoal mais alto, assim, CEO da Itaú Brasil, CEO esses dias, se eu não me engano, foi da Ambev, do México, se eu não me engano. Então, assim, é bem legal, assim, essa interação dos brasileiros. Sempre se ajudam, assim. Precisou de alguma coisa, só mandar mensagem lá e tal, pros amigos que vão estar lá para te ajudar e tal. Então, é bem legal, assim, tem bastante brasileiro. Que legal. Então, assim, essa parte socioemocional. Graças a Deus, assim. Porque, querendo ou não, você é meio que jogado lá, né? Você vai de cara a tapa lá, não sabe o que vai ser, e você meio que é obrigado a socializar, senão você vai ficar retraído no seu canto, você não vai ter amigo, porque amigo não surge do nada, assim. Você tem que ir atrás de uma interação. Tem que fazer um esforço, né? Você tem que fazer um esforço mínimo. Uhum. Então, assim, foi uma surpresa muito boa pra mim encontrar o pessoal de lá, sabe? Foi muito bom. Acho que essa questão sociável, assim, acho que eu tô me dando muito bem. Só fazer o mínimo, assim, cara. Puxa assunto com a pessoa que você viu que tem os mesmos interesses que você. Vai em eventos que você sabe que vai ter pessoal, principalmente calouro, freshmen, né, que eles falam, porque eles estão na mesma situação que você. Eles chegaram muitos de um país diferente, estão sem os pais, estão sem amigos, eles querem buscar uma interação igual você, para você desenvolver, né, conexões e tal. A questão de ensino lá é completamente diferente do Brasil, principalmente nas universidades, assim. Porque, por exemplo, eu tenho amigos que fazem o mesmo curso que eu e eles já caíram de cara no cálculo 1. Já caíram de cara no desafio, sabe? E lá não, lá eles têm uma abordagem mais, assim, mais humana, sabe? Eles vão com mais calma, fazendo essa progressão do ensino médio, do high school, para a faculdade. Então você não começa vendo cálculo 1, química, física, tudo de uma vez. Porque acaba que é muito complicado, né? Você conseguir manter esse ritmo, com esse tanto de matéria pesada. Então, eu comecei, por exemplo, tendo matéria nada a ver. Eu comecei tendo de oratória, que eu acho que foi muito importante para mim. Me ajudou a desenvolver, né, essa fala em público, que antes eu tinha dava as travadinhas, sabe? Uhum. A faculdade é muito importante para isso. Muito, excelente. E, assim, foram de poucos aos poucos evoluindo, assim. Eu já comecei a ter aula de química, laboratório de química, pré-cálculo. Agora eu tô indo pro cálculo 1. E eu acho, assim, que eles têm um olhar diferente, assim, pro aluno, sabe? Querendo ou não que as faculdades do Brasil sejam ruins, assim, nesse aspecto e tal, mas lá parece que eles têm um olhar diferenciado. Parece que eles né? eles te veem não só como uma nota, por exemplo. Uhum. Eles, por exemplo, você não tá indo bem numa matéria, eles vão atrás de você, te ajudam, você precisa de alguma coisa, a gente oferece aula tal hora, se você quiser. O suporte para quem tá chegando também é muito bom.
Na primeira semana você vai ter poucas aulas, assim, para você ir se acostumando, né? Eles fazem um tour, tem um tour pelo todo o campus lá é enorme, é um blocão, assim, gigantesco, sabe? Parece uma cidade, tem departamento de polícia, tem estádio de futebol americano, tem hospital, tem várias quadras de vários esportes, eles fazem os tours por lá. Tem várias feiras que eles fazem também para você ir descobrindo as coisas que tem quando você chega. Então, acho que é muito legal o suporte que eles dão, sabe? Que legal, que legal. Então, você pode-se dizer que, talvez, academicamente falando, é um negócio meio menos é mais. Sim e não, assim, porque eles vão devagar, mas não quer dizer que você não tem que estudar, né? Você não pode relaxar, óbvio. Aham. Apesar de que o começo é meio lento, assim, você vai achar fácil, mas vai apertando, lógico, que depende do seu major, né, do seu curso que você vai escolher. Como o meu é engenharia, eu vou focar mais em exatas, né? Mas você não pode relaxar de forma alguma, você tem que continuar estudando direitinho. O WRM até ensinou, né, a estudar todo dia a matéria, O um de pouquinho. estudo, né? Então, assim, você ainda tem que estudar, querendo ou não, Aham. apesar de ser mais flexível, sabe? Certo. Eu acho que um dos grandes legados do WR na vida dos alunos é, mais do que os conteúdos, é ensinar a estudar mesmo. Sim, sim. Ensinar Com até uma certeza. rotina de estudo, até o ato de estudo na Com vida certeza, mesmo. você aplica na vida inteira. Não sei, até você vai fazer um mestrado, uma pós, isso ajuda até lá na frente. Não é só no ensino médio, aí você acha que passou do vestibular e acabou essa história de estudar todo dia. Não tem essa. Tem Legal. que manter o ritmo. Legal. E como que você percebe as outras etnias, as outras culturas? É Excelente. um ambiente muito cosmopolitano? Uhum. É um ambiente multiétnico? Ou Uhum. não? É um desafio? É diferente do que você imaginava? Bom, vamos lá. Por estar em Miami, que é conhecida mundialmente por ser uma capital, assim, do globalismo, entre aspas, né? Então tem povo do mundo inteiro lá, mas principalmente latino. Pra você ter noção, eu falo mais espanhol na rua do que inglês. Aham. E assim, lá tem muito cubano, porto-riquenho, tem vários bairros, assim, de vários lugares do mundo. E minha faculdade, como o nome já diz, né, International University, Florida International, ela recebe muitos alunos de fora, muitos mesmo, de todos os cantos do mundo. Tem muito vietnamita, muito pessoal das Filipinas, Cazaquistão, Quirguistão, colombiano, Equador, Argentina, América do Sul toda praticamente, México, tem até da Europa, que o pessoal vai sair da Europa para estudar nos Estados Unidos, que eu achei que não teria isso, né? Achei que eles ficariam por lá mesmo. Então tem muito espanhol, italiano, até ucraniano. E assim, eu acho muito legal essa interação, porque querendo ou não, se eu fosse ficar aqui, seria mais complicado, né? Você ter interação com o pessoal do mundo inteiro. Acho que seria uma mais difícil de ter. E eu acho que é muito importante você conhecer as culturas de outros lugares, para você abrir o seu leque, né? Você abrir sua visão, Sim. para você ter uma visão de mundo completamente diferente. Então, assim, a sua perspectiva, a minha, pelo menos, mudou muito. Desde quando eu saí do ensino médio, mudei para lá, tive minhas interações com pessoas do mundo inteiro, ouvi a opinião deles, políticas, econômicas, do mundo, da vida. Então, acho que é muito importante você ter essas interações, que sua cabeça vai mudar, você vai virar outra pessoa, assim, sabe? Quando você convive com outras culturas, você aprende a pensar a vida, o mundo, Isso. sob outras perspectivas, né? Isso mesmo, porque, querendo ou não, o Brasil é muito privilegiado, né? Não tem guerra, a geografia do Brasil é muito, muito boa. Tudo bem, nossa taxa de pobreza está muito alta ainda, a gente sofre com muitas coisas, mas Desigualdade social muito também, né? grande, mas Mas de uma forma geral, é um país querendo ou muito não, bom, um país né? bom para se Eu também morar. acho. Porque você pega, tem amigos lá da Ucrânia, como é que é? Você vê a sua cidade que você morava, tá toda destruída, você tem que fugir, entendeu? Sim. Tem que ir para outro país estudar. A Complicado. gente vive num momento geopolítico complicado, né? Muito conturbado. E falando assim, em conturbação, e o governo Trump? Você que é um cara que tá na faculdade lá, Sim. quais que são as suas percepções? Eu dei muita sorte, assim, porque quando eu entrei ele não tinha sido eleito ainda, sabe? Então tava ali na época das eleições, finalizando, e então não tive nenhum problema para entrar. Eu sei que agora parece, eu não tenho certeza, posso estar falando abobrinha, mas parece que ele deu uma travada na emissão dos vistos, né, de estudante para lá. Acho que de uma forma geral eles estão emitindo menos vistos. Sim, eu acho que vai ficar cada vez mais rígido, assim. Mas, assim, dentro da faculdade,
Lá tem a questão do policiamento sempre, e parece que agora os policiais, eles podem ser eles são também agentes do ICE, né, que eles chamam. Mas assim, apesar de toda a tensão, tudo que tá acontecendo, o que eu acredito que realmente acontece se você não tá fazendo nada errado, se você tá com seus documentos tudo certinho em dia, se você não faz baderna, se você tá tranquilo, não atrapalha a vida de ninguém, eles não vão mexer com você. Isso aí eu já percebi. Tiveram alunos, sim, deportados na minha faculdade, mas eles estavam com documentos irregulares, sabe? Ou cometeram crimes. Olha, tiveram sim. alunos deportados, então eu pensei que eles estavam mexendo, assim, só com Harvard. Não, ela é Estados Unidos inteiro, sim. Mas, assim... E você sabe dizer quais eram as irregularidades? Não vou saber porque eles não divulgam. Mesmo, assim? Mas alguns eu sei que foram questões de documentos que estavam atrasados, assim, tinha anos, que eu não sei como que eles estavam estudando lá ainda. E outros foram crimes, assim, sabe? Um pouquinho mais pesados, mas querendo ou não foram isso. Mas, assim, o recado que eu quero dar para quem tá querendo ir é, assim, se você já tá tudo pronto, se você tá com seus documentos todos certinhos, se você tá com a sua matrícula feita, pode ficar tranquilo que não vai... Eles não tem por que te barrar, isso aí nem pode, né? Se você já tá estudando fora, você tá com medo de ser deportado. Eu tive medo, eu admito, eu tive uma época que eu tava com medo quando começou essa onda, sabe, de deportação. Cara, não só ficar na sua, assim, faz o que você tem que fazer, estuda, não fica na rua fazendo baderna, não fica bebendo, porque lá só pode beber acima de 21 anos, então a maioria do pessoal que tá lá não pode beber ainda, principalmente brasileiro, né? Que chega lá achando que pode tomar todas e tal. Então, cara, só fica tranquilo lá, sem fazer baderna e tal, que vai dar tudo certo. Mas se você tiver com a documentação legalizada, eles nem podem... Não, eles não tem porquê. Qual vai ser a justificativa? Não tem porquê. Então, assim, se você tá com o seu passaporte certo, você tá com o seu I-20, né, que você precisa, que a faculdade emite. Tem umas premissas constitucionais. Tem. Mesmo você sendo um imigrante, tem premissas constitucionais. Sim, isso. Né? No caso, você tá indo lá para estudar, mas se a sua documentação estiver legalizada, você tem um tem respaldo legal. Isso, tem um respaldo, sim. Então não tem por que se preocupar, sabe? Certo. Legal. E assim, você comentou que você foi aluno aqui do Colégio da BR. Uhum. Como que surgiu essa vontade de estudar no exterior? É uma coisa que vem com você de muito tempo? Você chegou a flertar com outros sonhos, outras ambições durante o ensino médio? Conta pra gente essa história aí. Tá. Como que você foi parar lá na Florida? Lá em Miami. Bom, assim... deixa eu voltar lá do início. Minha paixão desde criança sempre foi carro, sabe? Minha primeira palavra não foi papai, não foi mamãe, foi carro. Não sei como, mas foi. E aí... Não era o Relâmpago McQueen, não, né? Isso aí eu queimei vários discos já vendo, era meu filme favorito. Eu vi umas 5 vezes por dia. E aí eu sempre tive essa vontade, sabe? Então, assim, no Brasil, quais cursos que me serviriam? Engenharia mecânica, elétrica ou de produção? Porque a área que eu quero é a área do desenvolvimento de peças e tal. Então, seria essa área. E aí, fui chegando no ensino médio, assim, época da pandemia, eu peguei a transição, né, do online para o presencial, peguei o híbrido, assim... 21, 22 e 23, né? 21 ainda era híbrido aqui. E foi uma época muito difícil para mim, sabe? Eu não sabia o que eu queria da minha vida, eu tava muito depressivo, eu tava só no meu quarto lá, sem pensar, assim, sem ter uma projeção no meu futuro, sabe? E aí, ao passar do tempo, não melhorava e tal, até que meu pai e minha mãe surgiram com a ideia de eu estudar fora. A gente já tinha ido para fora algumas vezes, eles já tinham visitado algumas faculdades, só de curiosidade, sabe? Ficaram encantados, assim, com a estrutura e tal. Tenho primos que estudam fora, então eles têm referência de como que é estudar fora. E eles me deram essa ideia, assim, eu acabei aceitando. Um pouquinho de resistência, porque mudança drástica, assim, é difícil. Ficou um pouco resistente? Assim, é porque eu tinha medo, vou ser sincero, eu tinha medo do que seria. E aí, foi chegando no final do segundo ano, eu já tava decidido, não, vou para fora. Vou para fora, tô decidido, não tava focando em vestibular, assim, apesar de que os cursos no Brasil de engenharia de mecânica e produção elétrica são muito bons, para eu entrar na área que eu queria, na área de automobilismo, é mais difícil. Porque as multinacionais, assim, elas dão preferência para quem estuda fora, mesmo aqui no Brasil. Então, para você entrar nelas, principalmente na área que eu quero, é mais complicado, sabe? Então, assim, para eu ter uma ligeira vantagem, assim, de quem tá estudando aqui, eu preferi ir para fora mesmo, sabe? E aí a gente decidiu e tal, e aí deu certo. Que legal. E você já consegue vislumbrar perspectivas de mercado e atuação profissional, mesmo ainda estando no segundo semestre, ou você acha que ainda é um pouco cedo para pensar nisso? Porque a minha dúvida é o seguinte:
Você acha que você vai acabar ficando por lá mesmo? Eu também tenho essa dúvida. Mas assim... Como que o mercado... Como que Ah. você, como um aluno que está no segundo semestre, talvez, deixa eu tentar recapitular. Sim. Você, como um aluno que está no segundo semestre, quais são as suas primeiras impressões que ainda vão se consolidar sobre como que o mercado brasileiro recebe essa capacitação, esse investimento de um aluno que está se graduando nos Estados Unidos, na sua área especificamente? Uhum. Você acha que, se você quiser voltar para o Brasil, as portas estarão abertas em lugares excelentes? Uhum. Ou talvez você ache que vai ser melhor ficar por lá? Assim, eu acho que é meio difícil de prever o futuro, sabe? Porque acho que é cada coisa de uma vez, sabe? Mas assim, eu já tenho uma projeção, sim, do que eu pretendo fazer. Eu pretendo, depois que me formar, fazer um mestrado ou uma pós, não sei ainda, na Europa. Seja na Alemanha, na Itália, em design automobilístico, que é meu sonho mesmo. E eu acho que, assim, pelo que eu percebo, se eu quiser voltar, vai ser mais facilitado, sim, sabe? A minha entrada aqui nas multinacionais, seja ela Volkswagen, Chevrolet e tal, nas fábricas no Brasil que estão instaladas. Porque eles valorizam muito, assim, o seu diploma do exterior. Isso eu já conversei com um representante da Ford, que trabalhava aqui no Brasil, agora ele está nos Estados Unidos. Eu conversei com ele, ele falou que realmente eles valorizam isso. Mas, assim, eu não tenho certeza ainda se eu fico por lá ou se eu volto, porque... Ainda tem um caminho a ser Tem um trilhado caminho ainda. longo ainda. Mas a oportunidade de emprego lá, assim, por ser STEM, que eles falam, né, que é cursos relacionados a engenharia e tecnologias, você pode ficar 4 anos trabalhando com visto de trabalho lá, depois que você forma. Os outros cursos é apenas 1 ano. Então, seria dar uma vantagem boa, assim, se eu quiser ficar por lá. Mas depois que passar esses 4 anos, se eu tiver instalado em alguma empresa, é mais 4 anos tranquilo. é um tempo muito bom para você se inserir no mercado. Sim, né? com certeza. Muito tipo bom. assim, porque demora um pouquinho, né? Quando a gente fala de Sim. se inserir no mercado, você procurar oportunidades, Sim. prestar processos seletivos, Sim, viajar pelo país, isso, buscando... Isso. E eu acho que o mais importante é você conseguir um bom estágio, sabe? A partir desse ano agora, eu já vou começar a olhar meu estágio, porque no primeiro ano como freshman você não pode ainda. Porque querendo ou não, você não tem base pra nada ainda, né? Você não estudou quase nada. A partir do segundo ano você tem essa oportunidade. E lá é legal que as faculdades, elas oferecem feiras, assim, career fairs, que você tem várias empresas lá, de qualquer ramo, assim, de todos os ramos, que você vai lá no stand delas e fala, não, eu queria uma oportunidade de estágio, você consegue pra mim? Aí você já leva seu currículo e tal, você conversa com o representante. Então, acho que o estágio é o primeiro passo de tudo, assim, se você quiser se inserir no mercado lá. Fazer Legal. um estágio bom. Você tocou num ponto interessante, que é uma coisa que muitos alunos que pensam em estudar no exterior acabam vislumbrando, né? O trabalho. Isso. Você trabalha enquanto você cursa a sua faculdade lá? Você não trabalha? Como que você percebe essa questão do trabalho, as restrições, as possibilidades? Porque tem gente que fala, não, mas eu vou precisar trabalhar lá. O que você acha que dá para fazer? Você acha que eu consigo desenrolar uma grana? Você acha que eu consigo... Sim. E aí, o que você tem para dizer para a gente sobre isso? Ok. Pelo menos nos Estados Unidos, eu não sei como funciona a Europa, mas lá você só tem direito a trabalhar dentro do campus, que é o órgão lá que é responsável dos estudantes internacionais, só te permite trabalhar no campus 20 horas por semana. Você pode trabalhar seja na academia ou dirigindo os karts que tem lá de transportar as pessoas. Qualquer coisa que você imaginar tem trabalho lá, na cafeteria, como salva-vidas, tudo. E, assim, eu não trabalho ainda porque no primeiro ano é mais difícil conseguir emprego. Mas a partir do segundo, se você for ficar no summer estudando também, que é outra oportunidade que você tem de ficar para ir conseguir mais créditos, né, se formar antes, é mais fácil conseguir emprego. A maioria dos meus amigos já conseguiram, que eles estão lá estudando agora. Eu preferi vir ao Brasil, passar minhas férias aqui um pouquinho. E eles ganham em torno de 13, 14, 15 dólares por hora, que por mês vai dar uns $1.000 por mês, se você trabalhar as 20 horas por semana. Ou seja, é uma grana excelente. É um bico. Quase R$6.000 por mês, fazendo assim, 2 horinhas por dia. 3 horinhas por dia. Então é bem Mas tranquilo. é uma grana que você não se mantém lá com ela, né? Não, de forma alguma. Realmente lá é caro. Lá é caro viver lá. Quando eu falo um bico, assim, é um dinheiro ali que você bicozinho. vai ficar no seu bolso ali pra você fazer alguma coisa se e quiser tal. viajar, se quiser, às vezes...
Pode ajudar com gasto, sim, na verdade, porque $1.000 não é pouca coisa, né? Às vezes ajuda com alimentação, se você quiser, ajuda com transporte, às vezes você tá juntando para comprar um carro, que lá é importante ter carro nos Estados Unidos, né? Então é um bico bom, assim, eu acho. Que não vai te atrapalhar a estudar também, porque eles pegam a sua agenda, a sua grade de horários de aula, e eles ajustam o seu horário de trabalho de acordo com a sua grade de horários. Então acaba que não posso ir trabalhar porque eu tô tendo aula, não posso ir pra aula porque eu tenho que trabalhar. Levando em conta que você tem o housing Uhum. e a alimentação, Uhum. e que você não pode trabalhar tantas horas, eu diria que talvez $1.000 seja o valor que cubra praticamente qualquer coisa que você possa querer fazer, né? Sim, com certeza. Às vezes quer fazer uma viagem, algum feriado, quer ir sair pra jantar em algum lugar. Já fez alguma viagem legal lá? Cara, já fiz. A gente conseguiu comprar um carro, eu tinha juntado uma grana aqui no Brasil, sabe? Aí direto eu fico rodando lá pela Flórida e tal, vou na praia. Todo Legal. final de semana que eu consigo, né? Eu tô na praia lá com meus amigos. Que legal. E quando você fez esse processo da sua inscrição, da sua application, como que foi a sua questão das extracurriculares? Excelente pergunta. Você tinha as extracurriculares? Você aplicou extracurriculares específicas? Bom, assim, diferentemente do Brasil, que o processo de aplicação para as faculdades, você vai basear a sua aceitação lá apenas em uma nota, né? Eles vão te chegar só com uma nota. Então, eu acho muito ruim isso, porque fatores externos podem te atrapalhar. Por exemplo, você passa mal no dia da prova, sua caneta de história se desconcentra. Isso aí a faculdade tá nem aí. Se você foi mal, foi bem no dia, o que importa é a sua nota. Se foi mal, foram 4 anos não jogados fora, mas assim, você vai ter que ficar mais um ano estudando e tal. E lá não, lá o processo de aplicação eu acho muito interessante. Igual você falou, as vezes curriculares, elas contam muito, muito, muito. Então, se você tá pensando em ir para fora, eu acho que um dos principais pontos, além de você garantir as suas boas notas desde o 9º ano até o 3º, são os extracurriculares. Se você toca algum instrumento, pratica algum esporte, se você for federado, melhor ainda. Você joga vôlei, futebol, o que seja. Se você for federado, vai ajudar. Se não, se você jogou pelo colégio, também ajuda. Se você fala mais de 2 línguas, no meu caso, eu falo espanhol, inglês, o português, e eu estou no intermediário do alemão. Se você fez ações de caridade, se você ajudou instituições, assim, se você fez ação de caridade, seja no asilo, no hospital e tal, conta muito, assim. Eu lembro que no meu currículo no meu resumê eu coloquei que eu tocava piano, que eu jogava futsal, joguei pelo meu colégio, né? Falei das minhas línguas também e das ações de caridade, assim, que eles olham muito, assim, eles te olham como humano, sabe, assim, não como nota. Eles querem um aluno que promova um ambiente, assim, diferente, uma sociedade melhor, sabe? Eles não vão olhar só se você foi bem na redação, se você foi bem nos objetivos e tal. Então, acho que é muito interessante esse processo. Eu vi uma entrevista de um reitor de uma universidade esses dias falando uma coisa que eu achei muito legal. Ele falando assim, mais do que qual é a sua extracurricular, é sobre a sua extracurricular fazer sentido. Isso mesmo. Fazer sentido, assim, com quem você é, como que aquilo te impactou e como que aquilo se integrou ou alterou a sua jornada, né? O que te levou a buscar uma universidade no exterior e porque você acha que te torna apto. Isso. E é interessante que eles pedem para você fazer várias redações, dependendo da faculdade, vão pedir mais ou menos, contando um pouco dessa experiência que você teve. Por exemplo, eu contei sobre algumas experiências que eu tive fazendo caridade, assim, a gente ajudava o Araújo Jorge, o Hospital de Câncer, então eu fiz 2 ou 3 redações sobre minhas experiências lá, que eles levam em consideração, né? E vão ver se vão te aceitar ou não. Então, assim, também tem provas lá, deixar isso bem claro. Se você tá pensando e achando que não vai precisar fazer prova, vai ter que fazer algumas provas. Você tem que fazer, pelo menos para os Estados Unidos, para as faculdades que eu apliquei. Você tem que fazer o SAT, que é como se fosse o Enem, né, americano, que é só matemática, interpretação de texto e gramática, né, em inglês. E o TOEFL também, que é de proficiência. O TOEFL ou IELTS depende da faculdade, do que ela vai exigir. Qual que foi a sua nota no SAT? Minha nota foi 1.320, se eu não me engano. Posso estar enganado, mas eu tive que fazer 3 vezes, sabe? Essa foi sua melhor nota. Foi minha melhor. E você fez Early Application, ou Early Application mesmo, né? Isso, tem Early. Você fez a Early ou você fez a Regular? Não, Early Decision. Early Decision.
Você fez a Early ou fez a Regular? Você Eu acho lembra que eu disso? Fiz a regular. Fez a Regular, né? É, Porque o pessoal isso. fala que a Early tem mais chance de aceitação, embora não seja Tem. uma coisa comprovada, né? Isso, Pô, fala, mas eu não sei, não tenho certeza, não. Mas eu fiz a regular mesmo. Legal. Você ganhou uma bolsa? Ganhei, sim. Eu ganhei a bolsa de $9.200. Eles... Por ano. Por ano, mas foi só no primeiro ano. No segundo ano eu ganhei uma de 7 mil, se eu não me engano, que é o que eu vou agora, né? Que eles pediram para eu escrever algumas redações. Foi bem fácil de conseguir a bolsa, vou ser sincero. E escrevi rapidinho ali, acho que foi 500, 600 palavras cada uma. Enviei, eles me aceitaram na bolsa lá que eles tinham. E essa história de bolsa é muito legal, você tocou num assunto bom, porque se você pratica o esporte, você tem chance de, se você for bem, lógico, você tem chance de pegar a bolsa integral, né? Com housing garantido, alimentação, tudo garantido, assim, grátis. Então, se você, lógico, por mérito também você consegue, se tiver notas muito boas, se seu GPA estiver alto, o GPA é a média, assim, né? Você pega a média do seu high school, do seu ensino médio, com a do nono ano, se tiver uma média muito alta, tem chance de te dar uma bolsa muito boa, assim, mais da metade. Então, se você quer ir para fora, mas você acha que não tem uma condição financeira adequada para ir, você pode sim aplicar para as bolsas. Tem bolsas também de financial aid, né, que é quem não por condição financeira, né, mas eu não sei como que elas funcionam, eu tenho que dar uma pesquisada sobre. Mas se você tem esse desejo e você acha que não consegue por condição, você pode sim aplicar pelas bolsas, seja de esportes, de mérito, de alguma outra coisa assim, sabe? Algum talento que você tem. Legal. Certo. E quem fez as suas redações aqui no WR pra você? Os professores. As cartas de recomendação, né? Perdão, as suas cartas de recomendação. Isso aí é importante também. Eu escolhi, foi o Fred, de matemática, o Saulo, de química, e... Ixi, teve mais uma, não vou lembrar. Se eu não me engano, foi o PH na época. Você lembra quem foi? Não lembro. Não foi o PH, isso, foi o PH. E isso aí é muito legal também. Você tem que pedir, se eu não me engano, para pelo menos 3 ou 2 professores, a carta de recomendação falando, tal aluno foi um excelente aluno, sempre está prestando atenção nas aulas, sempre tem dúvidas frequentes, boas. E assim, acho que foi muito legal essa interação com os professores, sabe? De chegar neles, assim, algo diferente, né? Que quase nunca acontece, assim. Hoje tá acontecendo com mais frequência, obviamente, que o pessoal tá tendo um interesse maior, mas, assim, eles ficaram até meio surpresos, assim, sabe? Chegou neles e falou, professores... Seguinte, quero eu vou uma carta fora, de recomendação. você escreve pra mim. Não tem pressa, né? Que eu não queria pressionar eles, que eles têm milhões de afazeres, né? Como professores. E aí eles escreveram pra mim, e a gente fez uns ajustezinhos lá, com o suporte de professor de inglês da época. E aí deu certo, a gente conseguiu enviar. Deu tudo certo. Você jogava bola aqui, cara? Eu jogava, mas eu nunca joguei nível, assim, federado, sabe? Jogava no ensino médio, assim, no fundamental pelo meu colégio, jogava competições estaduais e tal, e nunca fui do nível profissional, mas isso eu converso com pessoas que estão na faculdade, assim, da administração, eu falei com eles, perguntei, porque eu tinha dúvida mesmo, se isso influenciaria, mesmo não sendo federado, eles falaram que sim, mesmo se você não tiver um nível federado, assim, de esportes, você só praticar um esporte, assim, jogou tantas competições e tal, participou de tantas, eles já consideram também. Então você acaba saindo na frente de um concorrente que não vai ter isso. Sim, mas consideram para application. Para application, né? sim, isso. Mas para bolsa, não, aí não. você tem que ter um portfólio. Sim, você tem que fazer, né, uma... E corrija-me se eu estiver enganado, as faculdades que dão bolsa integral para atletas são as da primeira divisão da NCAA, né? Isso. A minha é D1, que eles chamam, né? Que você tem que mandar os seus highlights, assim, você jogando... Eu tô falando do futebol, né? Do soccer, né? Você jogando bola, vários vídeos e tal, mandar os seus certificados que você participou, que você ganhou tal competição. E aí eles vão analisar se eles vão te oferecer bolsa. E você fazendo parte do time... É parcial ou integral. Tem uns que estão lá que são integrais, assim, que eles vêm do futebol, sim, que eles têm moradia garantida, tem a matrícula toda paga por eles, tem uma academia especial pra eles, então, assim, é muito interessante, sabe? Você já bateu uma bola com os caras? Já. Os caras são bons mesmo? Nossa senhora. Ave Maria. Nível alto. Porque o D1 lá é como se fosse uma... Eu posso falar...
Abobrinha agora, mas eu ia falar a Série B do Brasileirão, assim, sabe? Aham. Porque é uma... Em nível técnico Nível, ou assim, comparativo de organização do campeonato? É porque, assim, ele tá um nível abaixo da liga principal de futebol, né? Uhum. Então é como se fosse os drafts da NBA, que os times selecionam certos jogadores das faculdades, dos colleges, das universidades, para jogar nos times de divisão mais alta. Então diversos da minha faculdade já estão jogando na MLS, na Major League Soccer. Nossa, É, legal. muito legal. Mas são excelentes, assim, a gente fica batendo a bolinha com eles lá, nossa senhora. Então, assim, uma pessoa que pensa em pegar uma bolsa de esportes, ela precisa invariavelmente ser um atleta federado aqui, que seja capaz de montar um portfólio, Sim, catalogar a atividade atlética dele para que Sim. apresente à faculdade, né? sim. E a vantagem é que tem vários esportes, assim. Pode ser natação, pode ser futebol, basquete, vôlei. Praticamente todos os esportes eles oferecem bolsa, assim, sabe? Certo. E uma coisa que os alunos perguntam também, se se eu for como atleta, mesmo que não seja com uma bolsa total, Uhum. é possível que chegando lá eu me destaque e possa eventualmente ganhar uma bolsa total? Ou você acha que é Sim. muito difícil? Sim, sim, sim. Tem casos, sim. Eu tenho um amigo meu que ele é português, que ele chegou lá com bolsa parcial de esporte lá. Ele chegou como freshman, né? E aí ele foi se destacando no esporte, foi ganhando espaço no time, virou capitão, titular, e aí ele ganhou a bolsa integral. Ganhou housing, ganhou alimentação, ganhou Cresceu, tudo. então. Tudo, cresceu. Então é uma estratégia válida. Excelente, excelente estratégia. E tem as bolsas também de mérito escolar, né? Que eu acho que é muito importante também destacar. Que você tendo excelentes notas, você tendo notas de GPA assim, vai até 4, né? Se você tiver um GPA acima de 3,7 ali, 8. Aqui no Brasil. Aqui Olá. no Brasil. Não, aqui no Brasil. Se você pegar as notas do 9º ano até o 3º, se você tiver uma média muito boa, Seria um acima de 8 ali? 8,7 para cima, assim, na maioria das matérias. Você vai fazendo os pesos, né? Acabam que vai ajudar, porque artes, educação física, acaba que você consegue tirar um 10 mais fácil, né? Mas se você focar nas notas... Vai ficar Não, bravo. brincadeira. Isso aí, hein? Se eu falasse Vai que ferrar inglês todo mundo se eu agora. falasse que inglês levanta o GPA, eu ia ficar bravo Não, também. inglês não. Mas se você tem as médias boas, assim, é mais fácil de ganhar a bolsa. Eu acho que integrar é difícil, mas você consegue uma bolsa muito boa. Muito boa. Ajuda Isso por muito. excelência acadêmica. Excelência acadêmica, sim. No processo da application ainda. Sim, você já manda as notas, já tem como você pedir a bolsa, enviando as notas, você manda o pedido lá de bolsa, né? Eles vão analisar. E tem como pedir nos outros anos também. Por exemplo, então, por isso que eu fiz esse adendo. Por excelência acadêmica, mas se você chegar lá e você se destacar academicamente Sim, também, é igual no possível esporte, buscar uma sim. bolsa maior, né? Sim, eu conheço pessoas, tem uma amiga minha que estuda lá, não na mesma faculdade, mas ela foi se destacando com notas, só tirava A, A+, e aí foi ganhando bolsa. Hoje ela paga quase nada, ela paga, se eu não me engano, dá nem $10 mil por ano. Para os Estados Unidos é nada, né? É um biquinho que ela É um biquinho que ela fizer lá, se ela paga. trabalhar na academia da faculdade, ela paga a faculdade. Aham. Então é bom. Esse trampo na faculdade é tranquilo, né? Você falou, Nossa, 20 muito. horas por semana, isso aí dá o quê? 2 horas por dia. 3 horas no máximo. E você é legal porque você sempre interage com os alunos, né? Uhum. Na academia lá é engraçado porque, tipo assim, 90% dos funcionários são brasileiros. Então acaba que vira uma resenha assim o dia inteiro, né? Você vai lá malhar. Vira um pedacinho do Brasil. Vai lá malhar, você fica mais conversando que malhando lá. Aham. Mas esses trabalhos são muito bons, assim. Excelentes. Legal. E assim, pra gente fechar, Uhum. se você tá falando para uma pessoa de, sei lá, 15, 16, 17 anos que tá pensando em Aham. dar esses passos que você deu, o que você gostaria de falar para essa pessoa? Talvez uma coisa que você gostaria de ter escutado com 16, 17 anos ali quando você tava pensando nisso. Isso é uma coisa que eu penso muito, sabe? O que eu falaria pra mim? Assim, acho que quando a gente é mais novo, 15 anos, 16, tá ali no 2º ano, a gente tem muita dúvida. Muita dúvida do que fazer, qual curso seguir, pra onde ir, o que vai ser da minha vida, essa é a dúvida que surge muito, né? Como que vai ser, vou ficar de cursinho e tal. O povo vê muito cursinho como monstro, né? Mas eu acho que vejo outra forma. Mas enfim. Com certeza. Assim, o que eu diria é pra você não ter medo. Se você tem a oportunidade de ir, se você quer ir, se seus pais te dão a liberdade, eles te dão a condição, eles te oferecem, eles aceitam sua... por exemplo, você pede pra eles, vão aceitar, eu agarraria a oportunidade.
Porque oportunidades, assim, elas passam muito rápido. Você pode ter essa oportunidade agora, mas daqui 1 ano não pode ter mais. Às vezes acontece alguma coisa e você não consegue mais ir. E assim, se você tem medo, acha que não vai gostar, cara, vai, experimenta. Vai com medo, mas vai. Porque, assim, uma coisa que eu agradeço muito aos meus pais é que eles foram muito flexíveis comigo. Então, assim, não gostou, pode voltar, não tem problema, vamos tentar de novo, vamos tentar outra coisa. Mas o que importa é não desistir. Não deixa de tentar, desistir, tentar. Mas também não pode ser assim, você vai, fica 2 meses, 3 meses e fala, não gostei, quero ir embora. Tem que confiar no processo também, né? Dá uma chance. Vai, tenta se adaptar, vai com calma, não precisa não chega lá achando que você vai conseguir ficar tranquilo lá em 1 semana, porque isso é impossível. Você vai sentir saudade de casa, você vai sentir saudade da família, dos amigos, da namorada, da comida, de tudo. Mas você vai acabar se acostumando. Você vai acabar fazendo novas amizades, você vai acabar descobrindo novos lugares. Você vai ver que aquela experiência vai valer a pena para você. Como pessoa, academicamente, socialmente, as oportunidades vão surgindo, sabe? Então, minha mensagem é, se você quer ir, mas tá com medo, vai com medo, sabe? Pesquisa muito antes, faça muitas pesquisas, veja diversas faculdades, analise cada uma com calma, né? É importante você ver cada uma. Vê um lugar que você acha que você se encaixa mais. Se você gosta de mais frio, vai mais pro norte dos Estados Unidos ou vai pra Europa, que sempre é frio. Eu sempre falo com os alunos também. Isso, se você se identifica mais com calor, igual eu, vai pra um lugar mais tropical, igual eu fui em Miami, que eu acho até calor demais, né? 40 graus todo dia. Pessoal, na minha opinião pessoal, né? Aí é uma coisa pessoal, mas eu acho que o pessoal aqui idealiza um pouco o frio, né? Eu acho que é porque aqui é calor, né? Aí eu sempre falo, gente, não tem noção que quer morar num lugar que faz viajar é legal, graus, né? Viajar é legal, mas morar 1 ano lá, nossa senhora. Mas cada um com suas vontades, né? Suas preferências. Claro. Então, acho que pesquisa, vai atrás, luta e agarra a oportunidade. Eu acho que esse é o principal. Porque depois o tempo passa e você perdeu. Passou. Show de bola. Muito legal, Guido. Obrigado pela participação. Eu que agradeço pelo convite. Foi muito bom. Obrigadão. Obrigado, viu? Obrigado. Valeu. Prazerzão, meu amigo.